Olá pessoal, graças e paz, boa noite. Vamos estar começando nosso quinto dia da semana de oração. Enquanto isso, Fabiana e Angélica estão ali já mandando o link para todo mundo. Você já pode convidar os seus contatos. A professora Isa já está com a gente. Seja bem-vinda. Posso mudar um negócio errado? Ixi. Será que eu publiquei errado? Vamos lá. Tá certo. Vamos orar para a gente começar? Pai de amor, te agradecemos por mais um dia. Te agradecemos por tudo aquilo que tu tens realizado em nossas vidas. Pedimos agora pelo nosso culto de oração, pelo nosso quinto dia da semana de oração, que tu possa estar nos abençoando, ouvindo o nosso clamor e tratando conosco. Fica conosco é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Vou cantar uma canção, o Salmo 136, que é onde essa canção está baseada. Rendem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendem graças ao Senhor. Rendem graças ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Rendem graças ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendem graças ao Senhor. Rendem graças ao Rei dos Reis, porque Ele é bom. Rendem graças ao Rei dos Reis, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendem graças ao Senhor. Que é sua. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendem graças ao Senhor. 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 Amém. Vamos lá quem está com a gente. Tia Lília está com a gente, minha mãe está com a gente. Eu não sei se é Júnior ou se é tio Samuel. Acho que é Júnior. Eu acho que é seu tio Samuel que está com a gente. Eu acho que é seu tio Samuel, pela Será que é meu foto. tio? Pela foto eu achei que é ele. A Rosa está com a gente também. Tem mais gente aí que está aparecendo para vocês? Pra mim não aparece ninguém. Então vamos lá, como a gente acabou de cantar uma canção É tio Samuel. que a gente fala de render graças ao Senhor, nós vamos estar agradecendo ao Senhor por alguns motivos, que o Fabiano vai estar falando aí. A gente tem orado por algumas pessoas, né? E o Senhor tem respondido às nossas orações. Nem sempre Deus responde da maneira que a gente quer, mas a gente precisa ser grato ao Senhor, independente da nossa vontade, né? Mas hoje a gente queria agradecer porque a gente tem orado pelo pastor Biraci, né? Ele
já tem 2 dias que ele está em casa já, se recuperando. Né? Já acabou o período de contágio, né? De contágio de transmissão, né? Do Covid, mas ele tá em casa, hoje parece que termina o antibiótico, e agora é aguardando o processo natural, da melhora, né? Lento, mas tá indo. Então, Ele está se alimentando já. Está se alimentando, porque ele não estava se alimentando. Então agradecer a Deus pela vida do pastor Biraci, né? Pela vida da Ana também. Agora a Ana está com renovo, porque os dois estão com Covid, agora estão com renovo. A Adriana, a filha mais nova, está lá cuidando deles. Né? Então deu para dar um descanso. Então agradecer a Deus pela vida do pastor Biraci, pela vida da Ana, pela vida da Janete Gentil, que também a gente estava orando e ela teve alta hoje. Né? Ela já está em casa, graças a Deus. Né? Ela estava na UTI, a gente agradeceu porque ela tinha ido para o quarto. E agora a gente agradece porque ela já está em casa. Né? E agradecer porque o Senhor tem sustentado a gente, tem cuidado da gente, né? Em meio a tantas dificuldades, o Senhor o Senhor está presente e a gente sente isso, tem sido misericórdia. Porque se fosse por nós, né? A gente não seria capaz, a gente estava lascado. Desculpa a expressão, mas a gente estava lascado. Né? Então vamos orar, vamos agradecer? Pai de amor, nós te agradecemos. Primeiramente pelo dom da vida, te agradecemos porque tu nos dás mais um dia. Agora, Pai, nós queremos também te agradecer pelas orações respondidas, pelas pessoas que a gente tem orado e que o Senhor tem preservado no nosso meio. Então nós te agradecemos, Senhor, pelas pessoas que estão em processo de melhora, pelas pessoas que foram curadas, pelas pessoas que já estão em casa. E pedimos, Senhor, que Tu possas estar sempre fazendo com que nós sejamos gratos a Ti em toda e qualquer circunstância das nossas vidas. Fica conosco, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me, serei salvo. Sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me, serei salvo. Pois Tu és o meu louvor. Sim, Tu és o meu louvor. Pois Tu és o meu louvor. Sim, Tu és o meu louvor. Amém. Agora a gente vai estar tendo um segundo momento de oração, que a Fabiana vai estar orando, onde a gente vai estar orando pelos enfermos e pelos enlutados. Né? A gente vai estar orando pela Nininha, né? Que ontem levou um tombo, aí machucou o braço. Então a gente vai estar orando pela Nininha. Hoje falamos com ela, estava ela lá toda boba com gesso no braço. Só criança mesmo vai ficar boba com gesso no braço, fica feliz. Aí chegou para ela, o Marcos está com a gente. Aí ela falou, tio, o senhor quer assinar? Eu falei, quero. Aí eu vou assinar no braço dela. Né? Mas graças a Deus foi só o susto. Né? Então a gente vai estar orando pela Nininha, agradecendo a Deus porque não foi nada demais. E para que a dor possa parar logo, possa tudo ficar bem. A gente vai estar orando também por aquelas pessoas que estão doentes. Né? Nossa, tem uma lista enorme. A gente tem o pai do Marcito, né? Que fez uma cirurgia, estava em casa, aí pegou o Covid, pelo que eu entendi. Aí ele aí foi sedado, né? E o que o Marcito pediu para a gente estar orando foi para que Deus pudesse estar dando ao pai dele a oportunidade da salvação.
a gente vai estar orando por isso também. O Marcelo falou, se o pai dele sobreviver, para ele é lucro, né? Mas o que ele mais pede é para que o pai possa ter a oportunidade de ser salvo. Então não está orando por isso, né? A gente pede pela cura, mas principalmente pela cura da alma. E aquela galerinha que a gente sempre ora, né, Fabiano? Aí você vai falar os nomes rapidinho, não vai precisar nem falar o que é, pra gente não perder muito tempo. Aline, Dona Nilda, Juliana, Juliana não é minha irmã não, né? O Lucas, pequeno Lucas, a Thalita, a família do pastor Fábio Kelly, família do pastor Fábio Kelly, a família da Neide também, né? Que a Neide ontem perdeu uma irmã. Também pela família a gente orou pelo pastor Biraci, né? Agradecendo Pela a Deus família deles também. pela recuperação dele, mas que ele está orando pela família. Né? Hoje, Tiveram depois, mais uma perda. Depois de 3 semanas que a irmã da Ana faleceu, hoje faleceu também a prima da Ana. Uma prima que ela tinha como uma irmã. Uma irmã. Então, está sendo muito difícil para eles, porque está sendo a doença do Bira, a doença da Ana, a perda da Ângela, agora a perda dessa prima. Né? Mas Deus só dá aquilo que a gente consegue suportar. Né? Então, se Deus está permitindo isso, é porque Ele quer ensinar algo, tem algo ali que é só o Senhor mesmo, e a vontade do Senhor, independente da nossa, é perfeita, né? Mesmo sem a gente entender. Né? E aí tem a Rita Raposo, tio Joelzinho que está se recuperando, não sei se ele já teve alta. Não, já teve alta sim. Foi pra casa também. Já está em casa. Eu tinha que ter agradecido. Aproveita aí e já agradece também. Acho que é só. Acho que não. Tem mais nomes aqui, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe. Deus possa estar fazendo a vontade dele na vida dessas pessoas, curando conforme a vontade dele. Uhum. Antes de orar, vê se tem mais alguém com a gente aí. Marcos, Marcos Juliana. tá Não é Juliana do lado aí? É, Então era essa pessoa que não tá entendendo quem era. Juliana e Marcos. Porque o Marcos eu vi aqui. Aí aqui do lado, tá vendo? Aí ele, é a Juliana, tá certo. Então vamos orar? Vai lá, Fabiana. Pai de amor, nós queremos colocar mais uma vez diante do Senhor a vida daquelas pessoas que estão enfermas, ó Pai. Tu conheces cada enfermidade, Tu conheces cada necessidade e a gravidade da enfermidade. Queremos que o Senhor venha estar aliviando as dores. O nosso desejo, ó Pai, é que o Senhor venha estar trazendo a cura para essas pessoas. Mas nós queremos que o Senhor venha estar fazendo, independente da nossa vontade, a Tua vontade. Aqueles, ó Pai, que não além da doença física, eles estão doentes da alma, nós queremos pedir que o Senhor possa ter misericórdia dessas pessoas. E que essas pessoas possam ter oportunidade, Senhor, de entregar a vida ao Senhor Jesus. Sim. Que essas pessoas possam, Pai, ter esse privilégio, Senhor, de fazer isto. Então cura o físico, mas também cura a alma, Pai. Amém, Deus. Que essa possa ser a Tua vontade, o desejo também do coração das pessoas. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor nos dá esse livre-arbítrio, mas quebranta os corações, Senhor. E que essas pessoas possam ser salvas por Ti. Queremos também, ó Pai, colocar diante do Senhor aquelas famílias enlutadas. Lembramos, ó Pai, da Neide, ó Pai, de Julimar. Lembramos também da família da Ana, Senhor, como que tem sido difícil para a Ana. Hoje eu conversei com ela, como que está sendo difícil, 2 perdas em um mês, em períodos de 30 dias, a enfermidade. Então que o Senhor possa estar confortando, consolando os corações, trazendo, ó Pai, o alívio. Senhor, nós sabemos que principalmente a irmã, essa prima da Ana, que faleceu hoje, o Senhor livrou das dores, ela estava muito doente, sofrendo. Né? Lembramos também da família Bianconi, da família do pastor Fábio Kelly, da família, ó Pai, do pastor Mairinho. Que o Senhor possa estar confortando, ó Pai, consolando os corações. Mas que o Senhor possa estar fazendo, Senhor, a Tua vontade. Queremos também colocar diante de Ti, Senhor, o netinho do Silas Franco,
Caio, Senhor, que está na UTI neonatal, Sim. que o Senhor possa estar com ele ali, ó Pai, que o Senhor possa estar fazendo a tua vontade ali, que essa criança possa estar, Senhor, o Senhor possa estar trazendo para essa criança a cura, que ele possa estar crescendo, ó Pai, na tua graça, no teu conhecimento, reconhecendo, ó Pai, não só ele, como toda a família, que o Senhor é o Deus que cura, que sara, que liberta, Senhor. Fica, ó Pai, conosco, em nome de Jesus, amém. Amém. Agora assim. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Sobre todos és Senhor, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor, aleluia. Pai de amor, nós te agradecemos por esse momento de louvor e adoração e de orações e pedimos agora pelo momento de ministração da sua palavra. Usa a tua serva poderosamente que estará ministrando e que essa ministração possa servir de tratamento, primeiramente para o coração dela e para todos os nossos corações. Fica conosco, é o que nós te pedimos, Senhor, e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. A gente vai estar passando agora. Aí eu vi Renata, entrou agora para a gente também. E quem? Ildinha. A Ildinha também entrou, tá aí, seja bem-vinda. Provavelmente a Leonzada deve estar toda junto agora. E a Pianconada também. É. Então a gente vai estar passando agora para a ministração da palavra, que vai ser feita por quem? Evangélica. Vamos lá. Muito bem. Uma hora ia chegar a minha vez, né? Boa noite a todos. Nessa semana já foi falado sobre dois grandes homens do Antigo Testamento, que foi Moisés e Josué. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre um grande homem e servo de Deus do Novo Testamento, que é Saulo, mais conhecido como Paulo. E para começar a falar sobre ele, a gente já pega sobre o seu nascimento. Ele nasceu em Tarso, uma cidade conhecida da época que era o centro da cultura grega. No entanto, apesar dele ter essa cidadania romana, ele era judeu, ele era da tribo de Benjamim. Seus pais eram comerciantes e bem-sucedidos, então compraram essa cidadania romana para ele, e foi através dessa cidadania que ele teve grandes oportunidades ali. E uma bem marcante é a questão do ensino. Uma pessoa que instruiu Saulo foi Gamaliel, um doutor da lei, renomado da época. Ensinou para ele a cultura grega, então além da cultura ele também aprendeu a falar aramaico. Ele é herdeiro da tradição do farisaísmo. Fariseus eram aqueles que eram bem rígidos quanto à lei, eles eram bem presos à lei, então eles eram bem
rudes nessa questão, eles não se envolviam muito com a comunidade. E ele era bem avançado no judaísmo. Se for ver a questão do conhecimento dele em relação ao judaísmo, ele tinha bem mais conhecimentos que muitos judeus da época. A respeito aí do seu início na obra cristã, a gente pega primeiro lá na morte de Estevão, quando Paulo estava presente ali, vendo a morte de Estevão, que foi apedrejado por amor ao evangelho. Então, Saulo, ele consentiu a morte de Estevão ali, e a partir dali ele recebeu a autoridade, um passo aí importante que seria perseguir os cristãos. Então ele seguiu o caminho a Damasco para acabar com a comunidade cristã de Damasco. No entanto, antes mesmo dele chegar a Damasco, acontece a sua conversão. Durante o caminho, uma luz brilha ao seu redor. Então ele cai no chão e ele ouve uma voz falando: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele pergunta de quem era a voz que ele estava ouvindo ali. Até que então a voz se revela sendo Jesus. Jesus a quem ele perseguia. Somente ele viu aquela luz ali brilhando. As pessoas que estavam acompanhando Saulo somente ouviram a voz. No entanto, eles estavam bem confusos, espantados, não estavam entendendo muito bem. Então foi ali que ele recebeu o chamado para a obra ministerial. Ele caído ao chão, ele se levanta, e quando ele abre os olhos, ele está cego. Então ele fica nessa condição aí de cegueira por 3 dias. Ele não se alimenta, ele não toma nenhum líquido. Até que então a voz do Senhor chama Ananias para ir ao encontro de Saulo. E quando Ananias chega até Saulo, ele fala que foi enviado até ali para que ele pudesse então ser cheio do Espírito Santo e pudesse então ser batizado. Então, quando Ananias impôs as suas mãos sobre Saulo, Saulo voltou a enxergar e então ele foi batizado ali, ele foi cheio do Espírito de Deus naquele momento. E a partir de então ele começa o seu ministério, que é pregar aos judeus e principalmente aos gentios. A sua obra evangelística ela começou ali em Damasco. No entanto, o povo ali não foi receptivo. No caso ali, muitos judeus vendo Saulo pregar a palavra de Deus. Eu vou trocar o nome já para Paulo, senão eu vou ficar me embananando todo aqui, porque mais à frente ele troca o nome para Paulo. Quando as pessoas viam Paulo pregando o evangelho naquele lugar, as pessoas ficavam espantadas, elas não estavam acreditando naquilo que via, porque Paulo era aquele homem que perseguia os cristãos, e agora ele está na posição de um cristão pregando o evangelho. Então eles ficavam bem confusos quanto a isso e ainda estavam presos ao passado de Paulo, ao velho homem de Paulo. Então, por conta desse espanto aí, muitos judeus se reuniram e tentaram acabar com Paulo. Então, Paulo teve que fugir de Damasco e ele foi para Jerusalém. Ali em Jerusalém, ele tentou se envolver com os discípulos, tentou fazer esse contato, mas do mesmo modo como os judeus não aceitaram muito bem Paulo, os discípulos agiram da mesma forma. Porque eles temiam, eles tinham medo de Paulo, por conta do seu passado, por aquilo que ele fazia. Então Barnabé foi aí uma pessoa que esteve acompanhando Paulo na sua missão aí, foi uma pessoa muito importante para ele, apresentou Paulo para líderes cristãos e foi muito importante para o envolvimento de Paulo com esses líderes. Depois ele volta a Tarso, e ele passa um bom tempo ali em Tarso, um momento bem importante para ele, porque ao mesmo tempo que ele descansou, ele pôde ali se preparar, se fortalecer para depois seguir em frente
der o que vier, né? Porque ele teria muitas coisas para enfrentar. Então foi um momento muito importante para ele ali em Tarso, para ele se fortalecer. Até que então Barnabé solicitou a sua presença em Antioquia. Então Paulo seria muito importante ali em Antioquia. E ele começa a sua missão, que era pregar aos gentios. E essa questão da cidadania romana era muito favorável nesse sentido, porque ele tinha bastante conhecimento da cultura ali, então ele poderia ter essa maior facilidade para falar com os gentios comparado a um judeu. Então ele teve aí esse papel importante. E Barnabé se separou de Paulo, mas aqui não foi nenhuma questão de desentendimento. Paulo se separou de Barnabé porque o Espírito Santo pediu isso. Cada um era para ir para um lado, porque eles deveriam cumprir o chamado de Deus, mas cada um de um lado. Então assim fez. Barnabé para um lado e Paulo para outro. E nessa questão de obra missionária, Paulo ele era bem organizado, ele planejava. Então ele pregava, e se houvesse convertidos, sejam judeus ou gentios, aquele grupo de convertidos já formava uma comunidade cristã local, né? O que a gente poderia chamar de uma congregação. Então formava essa comunidade, e o mais importante aqui também é o acompanhamento. Não era simplesmente pregar, aquelas pessoas se converterem e pronto, cada uma seguir sua vida. Paulo, ele acompanhava essas comunidades. Após a conversão daquelas pessoas, ele fortalecia a vida de cada um, ele encorajava, ele levantava líderes para essas comunidades e também visitava esses locais, enviava cartas através de mensageiros que ele confiava. Então aqui é algo muito importante, o acompanhamento. Não é essa questão de simplesmente pregar e a pessoa se converteu e pronto, você abre mão, abandona. Não, você precisa de algum modo saber como aquela pessoa está, você precisa acompanhar. Então Paulo ele tinha muita organização nesse sentido. Outra questão é que ele pregava em lugares estratégicos. Então ele pregava em sinagogas, em grandes centros urbanos da época, a fim de que o evangelho se propagasse rapidamente. Então aí era bem estratégico da parte de Paulo. A história de Paulo é bem longa, a gente está caminhando aqui basicamente em Atos, e ele superou muitas coisas. Para quem conhece Paulo, sabe que ele enfrentou muitas coisas durante as suas viagens. Então a gente vai ver aqui agora as superações que ele precisou ter, que ele precisou passar durante a sua vida aí. E a primeira superação de Paulo, isso durante uma de suas viagens, foi a humilhação, isso em Damasco. Como eu falei, em Damasco as pessoas não eram receptivas ao evangelho. E a gente fica pensando, os judeus não são receptivos, né? Mas as pessoas estavam muito presas à lei ainda. E esse é um dos pontos que Paulo teve que trabalhar bastante no meio do povo. A questão da lei e da graça. Os fariseus e muitos judeus ali estavam presos à lei mosaica, lá do Antigo Testamento. Mas Jesus já havia morrido, já havia ressuscitado por amor a mim, por amor a você. Então aquelas leis não são necessárias. É claro que você tem os mandamentos para seguir, que no Novo Testamento foram resumidos em 2, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas aquelas questões de leis que eram tão presentes no Antigo Testamento e que os judeus, eu acho que até hoje, eles ainda são bem rígidos nessa questão de leis, Paulo ele falou muito sobre a graça. Então que os judeus, se deparando com as pregações de Paulo, eles ficavam inconformados, eles não queriam saber de Paulo. Então aqui em Damasco, ele teve que superar a humilhação no sentido da sua fuga. Ele precisou fugir dentro de um cesto,
que saía por uma janela de uma muralha. Então foi um meio aí dele fugir, de sair de Damasco, porque queriam matar. Então eles estavam vigiando as portas da cidade para que Paulo não saísse dali de jeito nenhum. Então foi um meio ali dele escapar, de não morrer naquele lugar. A segunda superação dele, que já liga com a terceira superação, é a questão da conspiração. Muitas pessoas se levantaram para acabar com Paulo. No caso, em Atos 13, 50 a 51, acontece em Perge, na Panfilha, judeus se mobilizaram e fizeram as cabeças das mulheres e homens da alta posição da época para que provocasse Paulo. Paulo estava acompanhado de Barnabé, então eles provocariam Paulo e Barnabé a fim de que eles saíssem dali. Só que Paulo, bem tranquilamente, alegre, ele saiu dali e continuou o seu trabalho. Mas foi aí uma das conspirações sobre aí a pregação de Paulo, junto com Barnabé. A segunda conspiração aconteceu em Atos 17, 13 e 14, que foi na sinagoga de Bereia. Os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando ali na sinagoga, então eles foram lá e queriam a qualquer custo matar Paulo. E já era bem normal para Paulo, não era a primeira vez que queriam matar ele. Então Paulo teve que fugir novamente daquele lugar. O outro ponto aí que Paulo teve que superar, que está ligado com o segundo, como eu falei, é a questão da perseguição. Ele teve tanto essa perseguição aí de pessoas ir atrás dele, de expulsar ele do lugar, como também a violência física. Então, esse ponto da perseguição, ele foi muito violentado. Em Atos 14, 19, lá em Derbe, Paulo ele foi arrastado para fora da cidade e foi apedrejado. Só que quando os judeus viram ele no chão, acharam que estava morto. Então eles se retiraram. Mas Paulo ele não estava morto ali, porque depois ele se levantou e tinha os discípulos ao seu redor. Ele voltou para a cidade e só saiu no outro dia. Então foi aí uma perseguição bem violenta que aconteceu em Derbe. O outro caso foi em Atos 16, 23 e 24, quando ele expulsou o demônio de uma jovem que trabalhava com adivinhações, previsões do futuro. Então ela era uma escrava que trabalhava com isso e os seus senhores ali tiravam proveito disso. Então Paulo ele expulsou esse demônio e esses senhores aí, temendo perder todo esse dinheiro, todo esse lucro aí, açoitaram Paulo, prenderam ele e amarraram os seus pés em um tronco. Um outro caso foi em Éfeso. Você encontra em Atos 19, 23 ao 26, que ele pregou falando a respeito dos falsos deuses, das imagens. No entanto, envolvendo aí a questão de dinheiro também, de lucro, os ourives que trabalhavam com miniaturas de prata ficaram bastante incomodados com aquilo. Eles pensaram naquele dinheiro que eles poderiam perder. Porque Paulo falando sobre essa idolatria, as pessoas se converteriam e não iriam querer saber dessas miniaturas. Então eles provocaram ali um grande tumulto a fim de provocar Paulo e os outros discípulos que estavam ali. Um outro ponto aí que Paulo precisou superar, a injustiça. Em Atos 21, 27 ao 31, os judeus deduziram que Paulo havia profanado o templo, pois ele havia levado um gentil para lá. Então os judeus acharam ali que foi uma profanação e eles excluíam bastante as outras pessoas. No caso dos gentios, se eles se convertessem, os judeus ainda ficavam com o pé atrás. Então Paulo ele foi colocado aí nessa posição de profanador. Então ele foi arrastado para fora
ele foi espancado e quase morto. Um caso aí também foi da sua prisão, e ele precisou ser levado a Roma, e durante essa ida a Roma ele estava dentro de um navio, e devido a uma tempestade o navio naufragou e ele ficou preso na ilha Malta. Inclusive ali ele foi até picado por uma cobra. Eu acho que a cobra ainda é o de menos comparado com tudo que ele viveu, mas foi aí também mais um ponto de injustiça, que ele foi preso, né? Preso sem motivo. E o último ponto, é claro que a história de Paulo é bem ampla, tem muitas coisas que poderiam ser citadas, é a questão da separação. Separação aí que a gente pode aplicar com qualquer missionário, com qualquer pessoa que prega o evangelho, que é a questão da separação. Ele precisou ficar longe daquelas pessoas que ele amava, tanto a questão de famílias como amigos, tudo isso por questão do seu ministério. Como ele era um missionário, um pregador itinerante, sempre viajando, indo para os lugares, ele ficava longe dessas pessoas. Então foi aí mais um ponto a ser superado. E quando a gente pensa em Paulo aí ele é considerado um grande teólogo. Eu não posso nem dizer se é o primeiro, mas é considerado um grande teólogo aí da Bíblia. Ele escreveu bastante cartas e ele tinha muito conhecimento, tanto do judaísmo como o grego. E ele passou por muita coisa. Se a gente pegar ele como exemplo e pensar na nossa vida hoje em dia, pensa aí, se um irmão pisar no seu pé, nossa, já está te perseguindo. Agora imagina Paulo, que era para ter morrido tantas vezes aqui, fora as prisões, que ele foi preso muitas vezes aí por pregar o evangelho. Essa questão aí do preconceito. Você teve um passado obscuro, totalmente torto, mas você se converte, você decide seguir o caminho de Cristo. Muitas pessoas, ao olharem para você, ainda vão estar presas ao seu passado. Aí fica pensando, não, mas a Fábio, eu pegar a Fábio. A Fábio era de tal jeito naquela época. Muitas pessoas não querem saber do que você é hoje, e sim do que você foi. Então tem muitas pessoas que ainda ficam presas ao passado. E o que a gente deve fazer em relação a isso? A gente tem que seguir o certo, continuar trilhando o caminho do Senhor, que aquilo que a gente faz vai influenciar essas pessoas, por mais que elas estejam presas àquilo que a gente fez um dia. Então, é outro caso aqui a respeito de Paulo. Muitos judeus olhavam para Paulo e só pensavam naquilo que ele fazia. Mas o que ele está fazendo não é válido? Então, essa questão aqui, que eu já falei a respeito do cuidado com a comunidade, é outro ponto aí. A gente, como pregador do evangelho, a gente precisa ter cuidado com os nossos frutos. É claro que tem frutos que a gente não se dá conta, não sabe quem é, mas aqueles que estão mais próximos da gente, que a gente conhece. A gente pregou o evangelho, essa pessoa decidiu seguir a Cristo. A gente, de algum modo, precisa acompanhar essa pessoa, saber como ela está, fortalecer, encorajar essa pessoa. E Paulo fazia isso com as comunidades que eram formadas, sempre visitando, enviando cartas, tendo esse cuidado aí. Então, Paulo é um grande exemplo para a gente de superação. Ele passou por muitas coisas, ele não temeu, ele não desistiu. E a gente desiste hoje por qualquer coisa, quem dirá Paulo. Enfrentou tantas coisas aqui, até, como chama, tirolesa? Saiu até de tirolesa da muralha, num cestinho da janela, né? Enfrentou tanta coisa aí. E tem um versículo aqui para fechar, que é uma fala dele que se encontra em Atos 20, 24. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. E Paulo, ele foi até o fim nesta obra. E o término aí da sua vida foi a sua prisão, e depois ele foi decapitado,
Como cidadão aí romano, ele tinha ainda alguns privilégios, que no caso aí ele não poderia ser crucificado, que era uma morte assim bem típica para aqueles que eram mais inferiores ali. Então ele não poderia morrer com esse tipo de morte, a morte de cruz. Se ele fosse para algum julgamento, ele poderia escolher ser julgado à frente de César. Então tinha alguns privilégios aí que para mim não é tão privilégio assim, mas comparado com os outros, até que era. Mas que a gente possa guardar essa palavra nos nossos corações e que Deus continue a falar conosco e que a gente possa ter Paulo como um grande exemplo para nós também. Vamos orar? Querido Deus, graças te damos por este momento, ó Pai, pelo partilhar da sua palavra. Te agradecemos, ó Deus, pelo aquilo que o Senhor já tem feito por nós, por aquilo que o Senhor já tem falado comigo e com a vida de cada um que está assistindo essa transmissão. O Senhor continue a falar, ó Deus, e que a gente possa ter Paulo também como um grande exemplo aí, assim como a gente viu com Moisés e com Josué, ó Pai, grandes homens tementes ao Senhor que seguiram, ó Pai, com o seu chamado. Assim, ó Deus, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Mais quem está com a gente aí, Hamilton e família estão com a gente, Iana Teclá também está com a gente. Vê se tem mais alguém aí, Fabiano. Se tiver, se curtido. Se quem curtiu, eu vejo. Só isso, né? Quer dizer que eu vejo, né? Vamos lá, vamos tentar mais uma? A Vil tá falando ali, ó. Ai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achastes a Davi, vem, derrama sobre mim o óleo precioso da unção, que me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Minha oferta de amor, todo a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim o verdadeiro adorador. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar louvor. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar louvor. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai.
ache em mim o verdadeiro adorador. Amém. E a gente vai passar para o nosso último momento de oração, que a gente vai estar orando, como a gente sempre faz, pelas famílias, né? Para que Deus possa estar fazendo com que as nossas famílias sejam famílias onde o Pai encontre verdadeiros adoradores, famílias que possam estar superando as barreiras que se apresentarem para ela. Então, vamos estar orando por isso e a Angélica vai estar falando dessa oração. Vamos lá? Querido Deus, neste momento, te pedimos que esteja, Pai, em cada família, tanto representadas aqui como as que não estão. Que o Senhor, Deus, possa estar com cada uma delas, ó Pai, suprindo aquilo que é necessário, seja referente às necessidades físicas, financeiras, espirituais, ó Deus. Que o Senhor, ó Pai, venha ser o centro em cada lar. Que o Senhor, Deus, possa estar fortalecendo a vida de cada membro dessas famílias, ó Deus, fortalecendo para que essas pessoas possam estar superando todos os desafios que aparecem em suas vidas. Alguns não são tão fáceis, ó Pai, mas cremos no Teu poder, cremos que o Senhor está à frente de tudo e cremos, ó Pai, que o Senhor é o Deus do impossível, Deus. Então que o Senhor possa estar fortalecendo cada uma delas. Fortaleça também, ó Pai, as famílias espirituais, a igreja aqui de Rondonópolis, ó Deus, em especial. Que o Senhor possa estar fortalecendo a vida de cada membro e congregado. Que o Senhor possa estar fortalecendo para que eles também possam estar superando tudo aquilo que aparecer nos seus caminhos, ó Deus. E que o Senhor possa estar nos abençoando como igreja neste ano de 2021. E que possamos, ó Pai, cumprir, ó Deus, com o nosso chamado, pregar a Tua palavra, mesmo que virtualmente, mas que o Senhor, ó Deus, possa estar nos usando. Assim eu te oro, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as bênçãos e as consolações do Santo Espírito de Deus esteja com todo o seu povo espalhado pela face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos, e até amanhã, nesse mesmo horário, no nosso canal do YouTube, na página da igreja. E você também vai poder encontrar daqui a pouquinho já esse culto de hoje no canal do YouTube da nossa igreja, né? Você pode procurar a primeira IEC de Rondonópolis, UISB, e se inscreve ali e assiste os vídeos, dê o likezinho lá, tá bom? Forte abraço a todos e até amanhã nesse mesmo horário. Forte abraço.